Boa noite, gente! Mais uma vez aqui trazendo conteúdo para vocês, conteúdo relacionado à advocacia trabalhista, em especial para o jovem advogado, para o bacharel de direito que deseja iniciar aí, traçar um caminho brilhante na advocacia trabalhista pró-empregado e já começar a carreira alcançando honorários lucrativos e que vão permitir a você a liberdade financeira logo de cara. Então, como sempre, primeiro eu deixo aqui aberto para os comentários, eventuais dúvidas, questionamentos, curiosidades também sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória de 8 anos na advocacia. Para quem está chegando hoje, eu sou a Rafaela Furman, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho. E hoje eu vou comentar aqui com vocês, vou conversar com vocês a respeito de 2 atos processuais que causam bastante frio na barriga dos advogados, causam bastante insegurança e tentar auxiliá-los aí, tentar ajudar vocês para que vocês tenham uma melhor performance quando da realização desses 2 atos, que é a audiência de instrução e a sustentação oral. E primeiro eu quero dizer que assim como você, eu também já passei por isso, tá? Eu também já me senti insegura para realizar esses atos processuais. Então, eu sei exatamente o que você sente, mas o que eu posso te garantir é que isso faz parte da carreira, tá? Mas isso não é isso que vai te atrapalhar se você seguir alguns passos aí, algumas dicas que são fundamentais. Então, gente, começando a respeito aí da audiência de instrução, para quem eventualmente esteja assistindo esse vídeo e não saiba ao certo o que se trata, tá? A audiência de instrução é aquela onde são ouvidas as partes e eventuais testemunhas no processo. É um ato solene, é um ato formal também e que exige aí expertise do advogado para que ele possa fazer com que esse ato de fato faça diferença aí no deslinde do processo, para que corrobore com a sua tese, com as suas alegações. Então, na audiência de instrução, via de regra, são ouvidos primeiro o seu cliente, tá? E depois a parte contrária. Aqui eu digo seu cliente porque quando a gente fala em advocacia trabalhista pró-empregado, né, seria o reclamante. Então, primeiro é ouvido o reclamante e depois o preposto da reclamada, que, lembrando, pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, não necessariamente algum empregado, algum funcionário da empresa, tá? Logo após o depoimento das partes, são ouvidas as testemunhas e, via de regra, também, primeiro é ouvida a testemunha do reclamante e depois da reclamada. Eu falo via de regra porque existem algumas situações excepcionais em razão aí da inversão do ônus da prova, do tipo de prova que vai ser realizada na audiência. O magistrado ele pode justificadamente inverter aí a ordem de depoimento das testemunhas, mas isso é exceção, tá? E o que eu observo com relação aos advogados, até alguns advogados que já trabalharam aqui comigo, é que a audiência de instrução ela causa um certo temor, uma tensão nos advogados em razão da falta de intimidade que os advogados têm com esse ato, principalmente durante a faculdade. E é o que eu sempre trago aqui, o que eu sempre falo, que a faculdade ela não ensina a advogar, né? E são poucos aqueles estudantes que têm a preocupação de se antecipar, que têm a preocupação de acompanhar audiências para aprender, por exemplo, né? E a faculdade ela ensina direito, ela ensina processo, regras processuais, mas ela não prepara o advogado para atuação, né? Então, como que eu vou superar esse medo na audiência de instrução? O primeiro ponto, que é o ponto-chave, é você estar ciente de todo o trâmite da audiência, como exemplo do que eu falei agora, né? A ordem dos depoimentos, quem pergunta para quem. Lembrando que o advogado ele nunca faz perguntas ao seu próprio cliente,
ele faz pergunta apenas para a parte contrária, para as suas testemunhas e também para as testemunhas da parte contrária depois aí dos questionamentos do advogado, tá? Após os questionamentos do advogado da parte contrária para as testemunhas dele, é aberta a palavra, é dada a palavra ao advogado do reclamante para ele também fazer alguns questionamentos que ele entenda aí que sejam necessários, tá? Então, primeiramente, é essencial que você saiba de todos esses aspectos, essas regrinhas, para que não cometa nenhum erro aí, nenhum equívoco durante a audiência e acabe ficando constrangido, o que vai aumentar a sua insegurança na hora da realização desse ato, tá? E outro aspecto é estar preparado quanto ao conteúdo do processo, ter conhecimento de todo o teor do processo, porque pode ser que durante a audiência o magistrado ele pergunte sobre determinada testemunha, sobre determinada situação, né? O porquê, qual seria a relevância daquele questionamento, o que aquela testemunha quer comprovar, tá? E para que você consiga responder isso sem titubear, para que você tenha clareza, objetividade na sua resposta, você precisa estar com o teor do processo na ponta da língua. Eu sempre ressalto aqui que quanto mais preparado você estiver para aquele ato, menor vai ser a sua insegurança. Então, como no início da advocacia, a experiência não pode te ajudar, você não pode contar com o fator experiência, eu te aconselho a se ajudar como você pode, né? Ou seja, se prepare para aquele ato, tá? Se prepare o máximo possível para a audiência de instrução. E outro ponto que eu gosto de trazer aqui para tranquilizar o advogado que está começando, tá? É que ele precisa entender que o magistrado, ele não está contra você. Muitas vezes a gente se depara aí com alguns juízes que eles são um pouco mais frios nas audiências, são mais técnicos, tá? Até mesmo quando do indeferimento de algum questionamento, por exemplo, mas não entenda isso como algo pessoal, não leve para o lado pessoal, tá? Ele tá simplesmente fazendo o trabalho dele, né? Colocando ordem ali, regras durante aquele ato, tá? E que ele entenda que seja o melhor para aquela situação. Então, se você entender que isso não é pessoal, tá? Você não vai se sentir constrangido, vai continuar realizando o ato, vai continuar aí nos seus questionamentos, tá? Sempre quando ocorrer uma situação nesse sentido. E agora fazendo linkando essa questão do indeferimento de alguma pergunta, tá, gente? Isso é direito do magistrado, ele pode indeferir a algum questionamento quando ele entender que não há relevância, ele pode indeferir também a realização de alguma prova quando ele entender que não é relevante para o processo, que não seja consistente, mas também é seu direito e você deve fazer com que conste em ata os seus protestos, tá? Essa é uma dica de ouro, sempre conste em ata os seus protestos, porque caso você venha a esquecer de consignar os seus protestos em ata, quando daquele indeferimento, né, seja de prova ou seja de algum questionamento, se você não protestar, você não vai poder utilizar isso como base em eventual recurso. Então, é de extrema importância que fiquem consignados os registros dos protestos na ata, tá, de audiência sobre qualquer indeferimento do juízo. E continuando, outro aspecto para trazer aí maior segurança para você, advogado, na audiência de instrução, principalmente no início, nas primeiras audiências que você for realizar, é levar um roteiro de audiência por escrito, já ali com todas as provas que você pretende produzir, com o nome completo das testemunhas que você vai interrogar, as perguntas que serão feitas à parte contrária e também às suas testemunhas, e um script sobre eventual alegações finais a serem apresentadas oralmente. Isso porque quando a gente fala da Justiça do Trabalho, via de regra, as alegações finais elas são feitas em audiência. Então, se você já tiver com elas prontas, você vai precisar apenas complementar aí a respeito de alguma situação sobre o depoimento, tá? Você vai apenas precisar fazer a correlação aí dos depoimentos que foram
realizados na audiência com as alegações e com as provas que tem no processo. E, gente, com medo ou sem medo, você tem que fazer esse ato, tá? Você não pode deixar de realizar esse ato. E então faça com essas dicas que eu passei, tá? E com o tempo, cada vez mais que você for realizando uma audiência de instrução, melhor você vai ficando, melhor vai ficando a sua atuação nesse ato, tá? E agora com relação à sustentação oral, o que eu vejo que ainda causa muito medo nos advogados, muito mais medo, inclusive, do que a própria audiência de instrução. O primeiro é que as mesmas dicas valem, tá? Principalmente quanto ao fator preparação. Pense na sustentação oral como uma apresentação de um trabalho que você fazia na escola, quando a apresentação de um trabalho que você fez na faculdade, né? Você sempre se preparava para aquilo de forma antecipada e aqui não deve ser diferente. Tá? Por mais que você tenha o conhecimento aí do processo, por mais que você tenha acompanhado o processo integralmente, você vai precisar de estratégia, você vai precisar de preparação para poder se sair bem na sustentação oral. Eu noto que alguns advogados, eles têm tanto receio em fazer a sustentação oral, que eles inclusive deixam de fazê-la por medo, né? Ou sob a desculpa de que a interposição da simples petição do recurso ou das contrarrazões já estaria suficiente, já estaria bem fundamentada, né? E que não haveria necessidade de sustentar. Mas não, gente, via de regra, a sustentação oral é a última chance que você tem, né? Que o seu cliente tem de garantir o seu direito. E você deve sim fazer o uso dessa oportunidade, tá? Como eu falei, via de regra é a última chance de palavra também do advogado. E caso você já tenha assistido alguma sessão aí, já tenha acompanhado sessões do tribunal de sustentações orais, se não fez, eu indico desde já começar a fazer, tá? Porque isso vai te ajudar no seu desempenho quando chegar a sua vez. Mas quando você assistir, você vai perceber que a maioria dos advogados não apresentam uma sustentação oral eficaz, tá? Não apresentam uma sustentação oral que prende de fato a atenção dos magistrados, simplesmente porque não realizam esse ato com estratégia. E como eu estava falando aqui, você vai perceber quando acompanhar sessões de julgamento, tá? Que a maioria dos advogados não realizam a sustentação oral com estratégia, e o que acaba dificultando o desempenho e a performance nesse ato. Então, gente, quanto ao quesito insegurança, assim como para a audiência de instrução, você deve ter conhecimento do processo todo, tá? De todo o teor do processo e antecipadamente ao ato, formular um resumo do que você vai apresentar, destacar quais são os principais aspectos do seu recurso, linkando com as provas que existem no processo, tá, gente? Porque não adianta de nada você ficar falando os desembargadores, a legislação, sem fazer a correlação com as provas que foram produzidas no processo. Os desembargadores já conhecem a legislação, eles não estão ali para ficarem ouvindo artigo de lei e eles também não estão dispostos a isso. Então, para que você consiga prender a atenção deles, é indispensável que você seja objetivo, que você seja pontual, destacando apenas os pontos de relevância realmente, aqueles pontos que possam interferir de fato no julgamento. Eu gosto de relacionar a sustentação oral com aquele ditado menos é mais, tá? Ele serve bem, ele se encaixa bem aqui, porque quanto mais sucinto você for, pontuando apenas o que de fato interessa, mais você será ouvido. Então, anota essas dicas, tá? Para que você possa realizar uma sustentação oral de forma eficaz e que realmente vai interferir na decisão dos magistrados. A primeira dica, gente, é analisar todo o processo, tá? Fazendo um resumão aqui do que eu falei. Analisar todo o processo. Segundo, anotar os pontos controvertidos, ou seja, aqueles pontos que estão em discussão no recurso. Terceiro,
desses pontos, verificar quais que existem provas favoráveis ao seu cliente no processo. Como quarto aí, faça uma relação do pedido e da prova, tá? Inclusive indicando aí as folhas que essa prova está no processo, ou o tempo do depoimento da testemunha ou daquela parte, para que os magistrados possam facilmente observar e se verificar no próprio julgamento, tá? E quinto aí, depois de tudo isso, faça um resumo sobre tudo aquilo que você vai levantar na sustentação oral, se atentando também ao tempo que vai levar para você falar isso, porque na maioria dos tribunais o tempo é de 15 minutos, tá? Alguns ainda diminuem esse tempo para 10 minutos e os desembargadores não costumam receber bem os advogados que se prolongam e que ultrapassam muito esse limite, tá? E por fim, mantenha calma. Lembre-se que todos os colegas e demais colegas advogados que estejam ali naquela sessão, ou eles estão dividindo dessa mesma insegurança com você, ou eles já passaram por isso, né? Sendo super normal aí que a sua primeira tentativa talvez não seja das melhores, tá? Mas fazendo que se aprende. A persistência, a constância em tudo que a gente se propõe a fazer é o que levam aí à excelência. E apesar de existirem técnicas que te auxiliam no início da carreira, né? Como exemplo aí das dicas que eu dei, mas nada substitui a experiência, tá, gente? Nada substitui a experiência que vem com o tempo. Mas sigam essas dicas, sigam esses passos que eu comentei, que com certeza o desempenho será muito melhor. Não se sinta envergonhado ou envergonhada aí pela falta da experiência, porque para tudo existe um começo, né? Dê sempre o seu melhor, busque se qualificar, busque estudar, se dedicar para cada etapa do processo, por mais que ela pareça simples, mas isso é o que vai fazer a diferença, tá? É o que vai fazer a diferença na sua atuação, a preparação e a dedicação. E agora eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu fico à disposição para dúvidas, sugestões, comentários. Novamente, se inscrevam aqui no canal. Fiquem atentos que eu tô sempre postando conteúdo para vocês, conteúdo informativo sobre a prática da advocacia trabalhista, sobre direitos aí dos trabalhadores, e convido novamente vocês para estarem comigo na live do dia 4 de agosto, que vai acontecer no meu Instagram, @RafaelaFurmer. Ele tá aqui também na descrição desse vídeo, dia 4 de agosto às 20 horas, onde eu vou estar apresentando para vocês, vou estar lançando um material exclusivo que vai te auxiliar aí com toda a prática na advocacia trabalhista pró-empregado e vai te permitir aí desde o início da sua carreira, desde o início aí da sua trajetória como advogado, alcançar honorários lucrativos, alcançar sua liberdade financeira e, falando em números, a começar do zero e chegar em um ano aí com no mínimo R$100 mil, 100K com a advocacia trabalhista pró-empregado. Tá, gente? Um abraço e qualquer sugestão aí, dúvidas, é só deixar aqui nos comentários.